a história da TV é apenas dentro da história da televisão. A história da televisão éramos todos nós, segundo palavras recentes de Vitor Hugo, sem saber o que estávamos fazendo. Todos nós, ele, um grande teórico, mas nenhuma prática, não sabíamos o que era televisão. Agora esses comentários já são os meus olhos de hoje, a minha conhecimento de hoje com os olhos de ontem. A televisão não existia filosofia de televisão. Então começou a televisão, nesse momento que fizemos, era rádio com figura. Ou seja, um cantor, o instrumento dele é a voz. Mas então, na televisão, ele ficava em frente a uma cortina cantando. Ponto. O noticiarista de televisão ficava lendo as notícias, a cabeça dele. Então essas coisas foram sendo encontradas hoje com o teleprompter no notícias, essas coisas todas. Mas então nós começamos a fazer rádio com figura. E vieram então as artes circenses. O pessoal de circo foi importantíssimo na nossa formação para poder criar a arte. Enquanto isso, no departamento técnico, nós tínhamos professores da escola técnica à época, o professor Calbi José de Alencar, por exemplo, era professor de eletrônica, de iluminação e de fotografia, e isso tudo foi sendo um caldo de cultura, vamos chamar assim, de que isso foi gerando o que virou televisão. Então, naquela época, nós não tínhamos parâmetro nenhum, porque o parâmetro do cinema era completamente irrealizável. A gente sonhava, e como ator você copiava os trejeitos dos atores. Eu mesmo imitei muito o J. Robinson, que interpretou Calígula no filme O Manto Sagrado. Então o J. Robinson passou assim a indicação, a sua figura. O ator estava como meio louco interpretar uma coisa dessa. Bom, então essa foi um pouco do que a televisão começou e foi gerando. E eu já, ao final, com 7 anos depois, a televisão já tinha a sua própria maneira de fazer. A gente utilizava recursos, por exemplo, de tirar fotografia de um quarto vazio. Por exemplo, a pessoa chegou e falou, fulano de tal não está lá, vai lá e vê se ele está no quarto dele. Então, chegava, abria a porta e botava uma fotografia de um quarto vazio. Então, quer dizer, essas foram coisas que a gente foi descobrindo e fazendo televisão. Sebastião Martins, 70 anos, estou fora de jornal, já tem jornal, TV, rádio, já tem 20 anos que eu não vou à redação do jornal, mas continuo escrevendo no jornal hoje em dia, faço uma crônica diária. A Itacolomi foi um curto período na minha vida professora. Eu tenho mais de 40 anos de profissão, 45, 46 anos de profissão, e a Itacolomi não chegou a 2 anos. Eu fui para lá primeiro para fazer um programa semanal, participar de um programa semanal como jornalista entrevistador, embora o programa tivesse música também, era um programa bem inovador até na época. A gente trazia cantores, compositores e tal. O programa era sexta-feira à noite e até quase meia-noite, tinha uma audiência brutal na época. A Itacolomi dominava o mercado, a gente chegava a 80% de audiência, era uma coisa maluca. E logo depois veio o convite do André Carvalho, que foi o idealizador e o implantador da Universidade Popular da Manhã, para que eu apresentasse alguns programas e produzisse outros programas e os meus.
Eu nunca tinha tido experiência em televisão antes desse programa noturno que chamava Sérgio Bittencourt Obrigado. Mas encarei o desafio e aprendi a ser redator e produtor de programas por um tempo pequeno. A TV ficava no ar, se não me engano, entre 9 e meio-dia. Acho que era isso. Tem tantos anos que a memória já não está a mesma coisa. Eu fazia um programa de jornalismo, um programa de música, fazia entrevistas, um programa de entrevista em que eu ouvia artistas, compositores, jornalistas, escritores e tal. E foi um programa muito interessante, apesar da pobreza de meios. A gente tinha um estúdio só, 2 câmeras, às vezes 3 câmeras, daquelas imensas, que não podiam se movimentar muito. Mas tínhamos um excelente diretor de TV, chamado Clóvis Prates, que está por aí, extremamente criativo, e outros 2 diretores de TV também que nos ajudavam muito. Os programas duravam 30, 40, às vezes 50 minutos. Para quem não tem muita voz como eu, era um desafio enorme, porque no meio do caminho, de repente, aconteceu uma vez, já acabava a voz. E os diretores de TV estavam distraídos, os câmeras distraídos. Ele deixava a câmera parada lá, o diretor de TV ia movimentando uma ou outra, e da sala dele ele não via o que estava se passando com o apresentador. Eu fazendo sinal para cortar, que a voz estava indo embora. No final eu tive que fazer até o final. Encerrei o programa e prometi a mim mesmo que eu não faria televisão mais nunca. Televisão nunca foi o meu negócio. Meu negócio sempre foi jornal mesmo. Mas enfim, continuei até uma certa altura. Depois fui demitido num determinado momento da TV e da Universidade Popular da Manhã e do tal programa que já estava terminando também. O Zé Vaz criou o Jornal do Almoço, abrindo a televisão ao meio-dia. Ao meio-dia e meia tinha o Jornal do Almoço. E eu fui convidado para participar e fiz um teste, né? Naquele tempo tinha teste, e eu fui apresentar também o Jornal do Almoço. Eu, Vilma Miranda, que foi da Rádio Guarani, da Guarani FM, morreu há pouco tempo. O Hélio Batista, que desapareceu no mapa, ele simplesmente abandonou a classe, acho que formou-se em psicologia ou não sei o quê, e simplesmente sumiu. O Jackson me falou dele outro dia que o encontrou lá perto do Buritis. Mas isso tem mais ou menos 20 anos que a gente não se vê, ou mais. Não posso falar muito para trás não, porque se a gente fala 20 anos foi ontem, né? Deve ter uns 30 anos no mínimo. Que é desde que a televisão fechou, ele tinha saído antes, a televisão fechou em 80, então tem 30 e tantos anos. E dali eu fui crescendo na televisão. Fui participando da redação do jornal falado, o principal, que era o Banco Minas, e dali eu fui apresentar. E por coincidência ou por sorte, eu caí no gosto do telespectador, né? Então, quando o apresentador era o Zelino, ele começou a faltar muito, eu o substituí, até que eu fiquei definitivo. Nos primórdios da televisão tinha muitos comerciais ao vivo, né? Teve grandes apresentadoras, a Clauzi Soares ficou famosa, né? As garotas propagandas da televisão, né? E você chegou a participar de algum desses Não, momentos? quando eu entrei, essa fase já estava no final. Eu entrei em 69, né? A televisão começou lá no 55. No meados do... Eu nasci em 54, né? Então, essa parte aí do teatro ao vivo, da propaganda ao vivo, eu não cheguei a pegar, não. Entendi. Tá? Tem saudades daquele tempo? Evidência, eu tenho uma saudade muito grande, mas não uma saudade boa, né? Não é uma saudade doída, não. Porque a televisão foi a maior escola da minha vida, foi a televisão. Não só a TV Itacolomi nessa primeira etapa, como depois, posteriormente, quando eu fui para a Globo também. Então, esses 20 anos que eu trabalhei em televisão eu acho que toda a minha vida profissional
eu construí a partir do aprendizado que eu tive nessas duas empresas. Não, isso eu te falei, na primeira etapa foi mais com slides, era mais slides e radiofotos. Radiofotos eram imagens que a gente recebia em fotografia por rádio, por onda de rádio, né? Vinha do mundo todo, das principais agências de notícias. E como é que isso era impresso? Era impresso em papel fotográfico mesmo, aí colocava em frente à câmera ou fazia slide, né? Porque as duas formas de vídeo que tinha naquela época, você tinha, ainda não tinha VT com essa mobilidade que tem hoje. O VT eram grandes máquinas com os rolos enormes, então o VT era muito pouco usado no jornalismo. Então o que se usava mais era o filme. O filme ele era só revelado em negativo e exibido no telecine que fazia a reversão do negativo para o positivo. Isso tornava o processo mais rápido, porque se fosse revelar o filme para o positivo demoraria muito e perderia a atualidade da notícia que o jornalismo exerce, né? Então tinha o filme, tinha o slide e tinha fotos em mapas e desenhos no estúdio que a câmera focalizava. Tá? Eram essas as três formas de ilustração que havia nos jornais naquela época, né? Entendi.